Bora finalizar o Spider BR. Você caiu de paraquedas, seja bem-vindo ao canal Play One Cine Class. E nas últimas duas aulas, de modelagem desse personagem aí, a gente vem construindo o visual de como seria o Homem-Aranha brasileiro. Pois é, a gente passou por brainstorm, a gente teve várias ideias de como seria esse visual, a gente baixou vários objetos como bola de futebol, chuteira, boné de abarreta, só para deixar o visual do Homem-Aranha no estilo brasileiro. E se você quer acompanhar mais dessa jornada, tá aqui na descrição as últimas duas aulas. E você que caiu de paraquedas, seja bem-vindo ao canal Play One Cine Class, o canal onde vai te ensinar a modelar qualquer personagem em 3D. E se você não é inscrito, você tá de zoeira, se inscreve aí no canal, ativa o sininho e já deixa seu like. E deixa aqui nos comentários o que você achou desse cenário novo aqui, todo Blade Runner, meio Cyberpunk 2077, se ficou da hora, se ficou massa, ou se não ficou, deixa aqui nos comentários também. Então, bora para o vídeo. Então, para essa aula, a gente vai dividir em 4 partes. Primeiramente, eu vou te ensinar como fazer as texturas da roupa do Homem-Aranha. Depois, a gente vai colocar o material, que seria a parte do tênis, Eu vou ensinar para quem não sabe, quem está iniciando no Blender, não sabe colocar material nos seus objetos 3D, eu também vou passar por esse processo aqui. Então fica até o final, que essas 4 partes vai ser muito importante para você que está começando no Blender. E também a terceira parte seria como baixar texturas do zero, porque a gente vai também implementar algumas texturas na bermuda do nosso Homem-Aranha e no boné de abarreta dele. E por último a gente coloca algum símbolo BR em alguma parte do uniforme. Eu pensei em colocar no boné, mas vamos ver o que vai dar esse rolê aqui. Eu acho que vai ficar bem bonitão. Ou não. Então começar aqui com as texturas da roupa do Homem-Aranha. Eu tenho um arquivo. Vou ter que procurar ele aqui, que faz muito tempo que eu não abro. Que é a textura que eu baixei esse Homem-Aranha, Para quem não viu as outras aulas, só passando aqui, eu não modelei esse Homem-Aranha que vocês viram no Blender. Eu baixei ele pronto para justamente essa aula. Então, eu até poderia modelar um novo Homem-Aranha, porém ia demandar bastante tempo e a aula ia ficar muito comprida. Então eu já peguei um Homem-Aranha pronto só para mostrar como é que seria a parte de remodelar, a gente fazer uma brincadeira aí de como seria um Homem-Aranha BR. Bem-vindo aqui nas pastas, eu tenho que achar textura da roupa do Homem-Aranha, Porque dentro do 3D que a gente baixou, tem também as texturas do Homem-Aranha. Aqui, que seria essa daqui. Então vou pegar esse cara aqui, abrir ele aqui, só ver se tá passando aqui, tá passando normal. E qual que é a parada, gente? Eu vou pegar e... Aqui é mais questão de paleta de cores, que eu gostaria de mudar. E a respeito dos olhos, é fazer uma parada legal. Vocês percebem também que a roupa dele, ele tá bem em baixa qualidade, porque isso provavelmente é uma textura para um 3D do Homem-Aranha, qual foi colocado em algum jogo, provavelmente jogo mobile. Não existe tanto de realismo, no 3D, não existe tantos detalhes. Então você pode fazer uma textura até um pouco mais embaixo, vamos dizer assim. Porque se eu vir aqui em imagem, tamanho da imagem, olha o tamanho dele. Tá 512 pixels. Para vocês terem noção do quão isso é pequeno, um post do Instagram que você vê no seu celular, no feed, ele tem um tamanho de 1080, ok? Então esse daqui, ele tem um tamanho de 512, essa textura. E é toda a roupa do Homem-Aranha. Então imagina que você vai pegar essa roupa e colar tudo no Homem-Aranha. E vai ficar com uma... olhando de perto, vai ficar até um pouco inferior à qualidade. Mas como a proposta aí desse 3D é para um jogo mobile, ele não exige tanta... realismo, tanto detalhe, porque você vai jogar e você vai ver o personagem bem pequenininho na tela do celular, enfim. Vocês sacaram a ideia. E qual que é a parada aqui? A gente vai pegar esse Homem-Aranha e vai selecionar toda a parte da vermelha. Eu quero transformar ela em amarela, eu acho que vai combinar melhor. Ou
um amarelo meio puxado pro laranja. E o azul eu quero colocar um tom de verde, assim vai ficar parecendo mais uma roupa BR. Quer dizer, ninguém anda de roupa verde e amarela por aí, né? Tipo, sou brasileiro, né? Mas só quando tem Copa do Mundo. Então eu vou selecionar aqui, vai demorar um pouquinho. Eu pego sempre esse laço aqui, porque pra mim é mais fácil, viu, galera? Como eu mexo no Photoshop há bastante tempo, ele pra mim é mais fácil de selecionar. Eu vou selecionando aqui pelo mouse mesmo, ó. Não é fake. Não sei se dá pra ver meu mouse aqui. Bem, dá pra ver que é um mouse aqui, né? Mas a parada é o seguinte. Eu vou selecionar aqui porque eu não tenho ainda uma caneta digitalizadora, né? Ficaria muito mais fácil. Ah, Felipe, é muito difícil pelo mouse. O que que eu faço se eu não curtir a seleção pelo laço? Vocês podem vir aqui pela ferramenta do laço. É um laço também, só que é poligonal. Qual que é a sacada dele? Você clica aqui, ó, e você meio que vai selecionando aos poucos. Eu curto ele quando é uma coisa mais de seleção reta, ok? A qual não exige tanto eu ficar dando curvas, né? Mas como aqui o uniforme do Homem-Aranha exige bastante curva, eu curto usar o laço. E tem também a terceira opção, que é a caneta. Cadê a bendita caneta aqui? Melhor, antes de ir pra caneta. A caneta é o mesmo esquema desse poligonal, né? O jeito de se utilizar. Mas tem essa ferramenta também, que é o laço magnético, que você vai selecionando aqui, ó, e você só vai passando o mouse, ele vai selecionando mais ou menos o tipo de cor, o tipo do desenho. Aí, ó, só que ele dá umas bugadinhas, por isso que eu não utilizo tanto ele. Mas enfim, daí tu vê qual que tu acha melhor pra seleção aqui do traje. E eu vou dar uma acelerada agora na parte desse vídeo. Muito importante também, antes de concluir a seleção aqui, eu esqueci de um detalhe. Salva essa imagem como uma segunda opção, vai que tu perde. Bem, galera, finalizado a seleção da parte vermelha do uniforme do Homem-Aranha. Vocês percebem que alguns detalhes eu nem selecionei, né, a parte vermelha aqui, porque eu quero pintar toda ela de verde. E aqui nessa parte onde tem esse logo do Homem-Aranha, eu confesso que eu não gosto muito desse logo, por mais que seja muito fiel aos quadrinhos, mas eu quero colocar aquele símbolo do Tobey Maguire, que é um uniforme bem mais estiloso do que esse. Inclusive devia ter baixado, né, do Tobey, não do Tom Holland. Mas enfim, tá legal isso daqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. E ele caiu uma nova camada aqui só com as peças vermelhas. Nisso, eu vou desbloquear essa camada aqui, clicando no cadeadinho. E eu vou pressionar Alt nessa camada aqui pequena, nessa camada de fundo, aliás, e subir um pouquinho para cima com o mouse. Isso ele duplicou a minha camada, ou você pode dar simplesmente Ctrl J, que ele duplica também. Enfim. E aqui qual que é a parada? Você vai dar um Ctrl U nessa camada de fundo, vai dar um colorir. Vocês percebem que aqui a cor ele já alterou. E aqui a gente vai selecionar uma cor mais Brasil, né? Então aqui eu vou selecionar essa parte. Vou testar esse verde aqui, meio natureza. Vamos ver se fica da hora. E aqui, esse vermelho, eu vou dar um colorir também. Lembrando que eu selecionei essa camada aqui de cima, né? Que era a parte vermelha. E eu vou dar Vou selecionar aqui e vou pintar ele de uma cor mais amarela, né? Colocar um óculos no Homem-Aranha. Um óculos estilo... um óculos estilo funkeiro. Não é funkeiro, mas eu gostaria de colocar uma lente diferenciada. Então vou pesquisar aqui no Google, não vai aparecer aí na tela, mas deixa eu pesquisar aqui no Google, um óculos, uma imagem qualquer. Nossa, acho que vai ficar uma porcaria. Eu já vou mostrar a imagem que vai aparecer aqui, ó. Vou selecionar essa daqui. Nossa, a imagem vai ficar muito zoada, acho que eu vou mudar de ideia. Essa seria a imagem. Deve estar se perguntando, poxa Felipe, que porcaria, cara. Vai ficar isso daí. Selecionar essa parte, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Olha só que bacana, não tem aqui... Galera, o outro rosto do Homem-Aranha, porque os lados são espelhados, saca? Isso é da hora de se comentar também, eu vou explicar mais certinho no Blender.
Então eu vou vir aqui, eu vou testar, viu, galera? Nada certo. Eu tinha prometido isso, mas acho que eu vou mudar de ideia. Eu vou selecionar aqui a parte do olho. Vou selecionar aqui mais ou menos essa parte branca, né? E vou pintar ele, alguma cor aqui. Eu pego essa camada, essa lente do óculos. Eu vou jogar para cima dela aqui. Eu dou um Ctrl Alt G. O qual ele faz meio que uma máscara em cima do desenho, sabe? E eu pintei. Ó, ele ficaria assim. Daí, para saber se ficou bom mesmo, porque as cores aí parecem o uniforme da seleção brasileira, né? Mas vamos ver se fica legal no personagem Homem-Aranha, né? Talvez essa cor aí não vai ficar nada a ver. Então vamos dar um Ctrl Shift S. Eu vou salvar como PSD também, porque o PSD salva como as camadas, para quem não manja de Photoshop. E aqui eu vou salvar como PNG. Vou dar um OK. Agora eu vou voltar aqui pro Blender. Bem, aqui no Blender, galera, quando a gente abriu, ele tava assim, né? Ó, o Homem-Aranha aqui, tudo bonitinho. Eu venho aqui em Shading. Em Shade é mais pra gente configurar os materiais, texturas, né? E o mapeamento UV. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Seleciono o Homem-Aranha. Essa área aqui do Blender pode ser que não esteja habilitada para vocês, mas é só vocês virem aqui em cima, nesse ícone, e vocês selecionarem aqui, ó, Editor UV. Esse Editor UV, ele vai mostrar a minha textura, a minha imagem que eu acabei de fazer. E quando eu der Tab, eu selecionar meu personagem aqui, eu vou selecionar ele aqui, ele vai... não vai aparecer nenhuma malha aqui em cima da minha textura, mas se eu selecionar, ele começa a aparecer, ó, tipo a parte do uniforme, parte dos braços. Se eu der um Ctrl, um A, por exemplo, ele vai aparecer tudo. E qual que é a sacada aqui? Eu vou selecionar essa parte de baixo das minhas configurações aqui, ele já tem uma imagem selecionada. Agora é só eu pegar e vim aqui nessa pastinha e agora eu vou selecionar o uniforme que eu criei, que é o PNG. Nossa, ficou bem chamativo, vamos dizer assim, né? Vai comentando aí o que você tá achando. A parada é que ficou estranho. Na minha visão, né? Pode ser que você tenha curtido, mas duvido muito, cara. Porque ficou muito estranho. Mas é teste e erro. Testes e acertos também. Então vamos mudar um pouco a cor desse amarelão, né? Seleciono de novo, ó. Parece que ele deu uma melhorada, uma leve melhorada, né? Mas não deu tanto também uma melhorada. Vou voltar aqui em Layout. Apesar que tá bacana, parece. Ou será que é impressão minha? Ele tá bacana ou não tá? Acho que tá. Toda hora. Eu vim aqui colocar uma luz mais perto. Uma dica de luz aí pra você que tá colocando iluminação no seu personagem. Quando você coloca uma luz no Blender, fica essa coisa estranha, né? Nem parece que é uma luz real. Tudo bem que é um 3D, né? Um desenho. Mas a iluminação é mega importante para você deixar o visual mais rico, né? Ok? Iluminação faz total parte aí do processo de modelagem. E para você tirar esse bug, essa falha, né, do Blender, é só tu selecionar a luz, daí tu vem aqui embaixo em sombras e tu coloca Contact Shadows. Daí ele já tira já o rolê aqui, ó. Tá, quando eu dou uma viradinha ele dá um bugzinho, ó, ainda. Daí tu pode configurar aqui, ó. Vai mexendo aqui na parte de ajuste fino. Ele vai até mexendo nessa parte aqui de trás, ó. Vou virar aqui, ó. E aqui a parte de ajuste fino aqui nessa parte de cima. Também é importante, cadê, ó? Até sumiu aquela falhinha. Não, aqui ainda tá aqui. É porque que... tá, ó, espessura. Espessura ele tira tudo aquele... essa sombra meio bugada. Mas é só uma dica aí para você que tá colocando iluminação, faz total diferença aí no seu 3D. Deve fazer na parte do olho. Só quero mexer nesse olho porque o olho não gostei. Achei zoadão. Eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou selecionar ele aqui. Vou selecionar essa parte do olho. Como ele só tem uma textura, eu vou criar mais dois materiais, aliás. Então vou adicionar aqui. E essa parte do olho, deixa eu dar um Ctrl L.
eu venho aqui nesse segundo material, dou um novo e dou um atribuir. Ele vai ficar tudo escuro. Escuro não, né? Vai ficar sem textura, sem nada. E aqui eu vou colocar uma cor mais metálica. E aqui eu vou diminuir um pouco o Roughness. Só vou colocar aqui em modo material para vocês sacarem o que eu tô falando. O Roughness, se eu diminuir ele, ele faz esse efeito de reflexo. Que fica um visual mais... um visual da hora, sabe? Aqui também, nessa parte do olho, eu vou fazer um esquema diferente. Eu vou dar um Ctrl L e vou selecionar esse terceiro material que eu fiz aqui. Vou dar um New, vou dar um atribuir. Ele vai ficar branco, só que aqui eu vou fazer diferente. Eu vou selecionar essa parte, vou colocar aqui em emissão. E eu vou aumentar um pouco a força dessa emissão. Só que vocês percebem que não vai alterar nada. Porém, se eu vir aqui em Bloom e ativar o Bloom, ele vai ficar com esse efeito neonzinho. Igual do filme, né, que o Sr. Stark, paizinho do Peter Parker, faz o uniforme para ele. Então a gente tem como aumentar a intensidade aqui, ó, que da hora. Parece um farol. Enfim, feito isso, eu volto aqui pro modo de render, né, que eu gosto de visualizar. Aqui a gente vai para nossa terceira não, como é que é? Segunda, né? Colocando o material. Eu já mostrei como é que coloca material, né? Eu fiz aqui com o olho, mas eu queria colocar na parte do tênis, porque o tênis, eu não vou colocar textura, vou só ensinar como é que coloca material. E ele não tem nada de material aqui, então eu vou criar tudo do zero. E seria bem trabalhoso também colocar texturas aqui, né? Fazer um trabalho bem feito. Essa modelagem está muito bacana. Todos esses modelos, enfim, eu baixei do Sketchfab. Menos a bermuda, que deu um bugzinho, eu fiz ela em outro lugar. Em outro lugar, quer dizer, eu fiz aí, né? Mas a parada aqui do tênis, qual que é? Eu vou selecionar ele. E antes de tudo, eu vou dar um new aqui no material dele. Deixa eu ver, eu tenho que colocar uma cor, acho que eu vou colocar azul, né? Pra ornar aqui com o meu personagem. Eu acho que eu vou até colocar aqui um pouco metálico, pra ficar esse efeito bacana. E vou diminuir até um pouco mais o Roughness. Deixa eu ver aqui como é que fica o Roughness. Metálico, vou escurecer um pouco mais. Ele fica esse tênis bem chamativo. Mas agora eu vou vir aqui e vou selecionar algumas áreas específicas do tênis, ok? Por exemplo, essas três faixas aqui. Vou dar um Ctrl L. Vou selecionar essa parte aqui de trás. Vou dar um Ctrl L. Vou selecionar essa parte aqui de baixo. Vou dar um Ctrl L. Por enquanto eu vou deixar essas partes aqui. Deixa eu pensar. Essa aqui também. Pode ser. Eu vou colocar isso aqui, Ctrl L. E vou selecionar aqui também os laços. E vou dar um Ctrl L nessa parte aqui também. Por quê? Daí eu vou fazer tipo um contraste, né? Colocar uma segunda cor. Só pra não ficar muito estranho, né? Vamos ver como é que fica. Ó, ele fica um visual até bacana. Apesar que eu não curti muito essa parte aqui desses três itens que tem aqui no meu tênis. Eu vou dar um Ctrl L. Vou deixar azul mesmo. Assim fica melhor. Só pra não ficar muito também meio opaco, né? Eu vou colocar um pouco metálico, diminuir um pouco o rogue, né? Vai deixar esse efeito bem bacana. Eu acho que o Homem-Aranha ficaria um visual bem interessante assim. Por mais que a gente vai reavaliando também, né? Nossa, tirei o tênis do... Ó, pé bugado aqui. São as gambiarras do Peter Parker. O que eu falo de reavaliar, galera, é que muitas vezes a gente vai colocando os itens e a gente vai vendo que algumas coisas não vai fazendo sentido. Então, é basicamente isso.
Mas eu acredito que tá ficando bem legal. Só esse amarelo que eu ainda tô com dúvida. Talvez eu altere a paleta de cores dele. Mas vamos ver. O tênis eu acho que tá bacana. Se vocês acham que o tênis não tá legal, é porque talvez o amarelo esteja influenciando um pouco. Bem, agora eu vou vir aqui na parte da bermuda e do boné, que seriam os próximos itens que a gente teria que melhorar. Eu vou começar com o boné. E nesses dois itens a gente já vai para a terceira parte dessa aula aqui, que é como você colocar texturas, ou melhor, como você baixar uma textura do zero. Então eu tenho um site específico aqui, a qual eu sei baixar uma textura do zero. Ok? Deixa eu só posicionar aqui o Google, só para a gente ter a visão aqui certinha. Bem, aqui vocês estão vendo minha página, né, o meu Google Chrome. Eu já coloquei no site, a qual eu baixo texturas gratuitas. É um pouco limitado, mas tem texturas muito da hora. Então, se você acessar o login dele, é totalmente gratuito. Então, você tem aí uma certa quantidade de texturas para baixar. Aqui, galera, o que eu vou fazer? Deixa eu só achar. É categorias, tá. Aqui do lado deles vai estar PBR Materials. Você clica nele e você pode selecionar. Deixa eu ver se ele apareceu aqui. Se você selecionar só PBR Materials, ele vai aparecer uma lista enorme aqui de materiais a qual você pode colocar no seu 3D. Então, eu vou escolher aqui um. Não tem segredo, né? Como é roupa, né? É bermuda e um boné. Vou escolher aqui um tecido mais. Uma textura mais voltada para tecido. Eu só tenho que achar a textura certa, né? Esse daqui pro Homem-Aranha ficaria bem bacana, mas acho que pro boné não ficaria legal. Esse daqui seria uma boa escolha. Vou até selecionar ela aqui em outra aba. Deixa eu ver um para o boné. Juro que eu não lembro muito bem. O que é um boné? É muito simples, né? Não tem aqui, já é esquema de metal. De roupa, textura, seria esse aqui mesmo. Acho que eu não vou fugir disso. Vou escolher esse daqui só para mostrar para vocês como é que ficaria. E aí, quando você abre o material, eu já ensinei esse daqui do canal, mas é legal mostrar novamente esse conteúdo. Porque quando você acessa essa textura, né, que você escolheu, você tem aqui os modos, né, os modelos para você melhorar sua textura, ou seja, deixar ela um pouco mais realista. Então aqui você tem um modelo de como ficaria, né, a sua textura. E aqui embaixo você tem o albedo, que é tipo a imagem que vai no seu 3D. Então aqui eu já vou baixar ela. Você também tem o seamless, o normal, o roughness e aqui o ambient occlusion. Eu vou baixar aqui o roughness, só para vocês verem como é que fica. E eu não sei porquê, mas não está liberado esse do normal. Vou ter que dar uma procurada se deu algum bug no meu login. Ou se eu já preenchi minha cota, né? Mas acho que não. Acessei agora, poxa. Agora eu vou baixar a segunda textura, né? Que essa daqui seria o normal. Quer dizer, eu vou baixar esse daqui que seria o albedo. Vou baixar também aqui o normal map e também o roughness. Só para vocês sacarem a diferença, esse normal map é aquele que dá um pouquinho mais de relevo no seu 3D. O roughness é um pouco mais... Pois é, lembra do roughness? O roughness, esse reflexo aqui do óculos do Homem-Aranha, né, do olho dele, essa parte de iluminação, reflexo. Então é muito importante baixar eles. Daí baixado, galera, eu vou vir aqui selecionar o meu boné. Quando eu venho aqui em Shading, ele já tem uma configuração aqui para eu montar as minhas texturas. Se eu der aqui um tab em cima do meu boné, ele já coloca aqui toda a malha, toda a topologia, né? Para eu fazer um mapeamento UV. E quando eu faço isso, agora só falta jogar as texturas em cima do meu personagem. Então eu vou vir aqui na minha pasta, né? Eu vou selecionar aqui, vocês não estão vendo,
Mas eu pego todas as imagens que eu acabei baixando agora no site e deixo só posicionar ele no lugar certinho. Muito importante também, galera, dá um salve nos seus LSDs. Não esqueça disso, cara. Dê um salve. O Blender, do nada, ele... Tá, não é só o Blender, né? Meu Premiere faz isso, meu Photoshop. Do nada eles bugam e param. Não sei se é porque eu também rodo tudo junto. Pode ser que seja isso. Mas enfim, é muito importante você salvar os seus projetos. Deixa eu só posicionar aqui melhor as minhas texturas. Pra eu já mostrar como é que eu vou inserir elas, ó. Eu vou arrastar primeiro, pega por exemplo essa primeira textura. Essa primeira textura não, perdão. Esse primeiro... A primeira textura que a gente fez de download, a gente vai pegar o albeiro, que é aquela imagem que eu expliquei. E a gente vai jogar aqui no nosso personagem, ó. Tanto é que ele já encaixa aqui. Tanto é que se eu vim aqui, ó, no meu boné não aconteceu nada. E por que que não aconteceu nada? É porque eu tenho que vir aqui, ó, em cor e juntar aqui em cor de base. Olha só o meu boné, ele já fez já a textura aqui certinho. Daí, nossa, Felipe, legal, mas tá com a imagem, né? Mas não tá real, né? Tá meio opaco, tá meio fosco. Né? Então, o que que eu faço para ficar mais real? Eu vou selecionar o meu Roughness, ok? Deixa eu só achar o meu bendito Roughness. Vou jogar ele aqui. Ó, joguei o Roughness aqui. Antes de tudo, vocês dão um Shift A, dão Insert e colocam aqui gradiente de cores. Se o seu Blender tiver em inglês, você tem que colocar Color Ramp. Porque quando eu baixei eu fiz uma cagada aqui, coloquei em português e a maioria dos tutoriais é tudo em inglês e eu me ferrei. Olha só o que ele vai fazer. Não aconteceu nada. Peraí, cadê o esquema aqui? Nossa. Tá, o que aconteceu foi que eu ativei o Roughness e o Roughness ele deixa essa iluminação diferenciada. Nossa, assim fica muito exagerado. Mas, porém, ele não fica com a textura de tecido, saca? Então, o que é importante fazer? Como essa textura que eu baixei, vocês lembram que tinha dado algum bug na minha conta e eu não tinha o normal map é importante por causa disso. Então eu vou vir aqui e vou selecionar minha segunda textura que eu peguei. Que é um pouquinho mais, parece nossa, é meio estranha essa textura, mas só pra você ver como é que fica, ó. Selecionar o Roughness. Ele tá esquisito porque a textura, enfim, é esquisita. Mas eu vou arrastar agora o Normal Map. Pra vocês verem a diferença. Só pra vocês sacarem. Por mais que vai ficar esquisito. Esquisito por causa da imagem. Mas aqui eu dou um Shift A também. Escolho Mapa Paranormais. Eu vou colocar aqui. E a minha imagem do Normal tá aqui. Eu seleciono em cor. Com cor. E venho aqui em Normal com Normal. Enfim, ficou estranho pra caramba, né? Eu sei. Mas eu vou vir aqui. Eu vou dar espaço de ambiente. Ele já dá uma melhorada. Mas só que eu queria que vocês entendessem é isso daqui, ó. Tá vendo que ele tá meio chapadão? Ó, com o normal, ele dá esse efeitinho. Sabe? Esse efeito bonito de relevo. É isso que o normal faz. Só ficou estranho aí porque essa textura parece um tapete, né? E o boné não é essa textura. Então eu vou selecionar, vou tirar o normal e vou voltar àquela textura anterior que eu tinha colocado, porque ele combina mais, né, com o boné. Por enquanto eu vou deixar assim. E eu vou fazer aqui a parte da bermuda para vocês verem a diferença que fica, mas eu vou escolher outra textura.
1 hour later. Galera, eu fiz uma caquinha aqui e eu tava explicando o maior rolê, tava dando uma aula, tava explicando sobre como baixar texturas por outro site, porque o outro site que eu mostrei não tinha dado certo e eu percebi que não tava ativada a minha tela. Enfim, eu vou mostrar de novo aqui. Vocês não viram nada porque eu vou cortar essa parte meio groselha. Porém, eu vou ativar aqui, deixa eu ativar a parte do Google Chrome para mostrar para vocês qual que foi a sacada. Qual que foi a sacada? Esse site aqui, ó, freepbrmaterials.com é o meu novo site de baixar texturas, porque o outro, como eu disse, tinha uma cota e eu não percebi que eu completei meu acesso gratuito de downloads, né? Então, acho que é diários até. Amanhã eu acho que eu posso baixar mais. Mas esse site aqui tem gratuito várias texturas. Deixa eu mostrar ele pelo site. Ó, deixa eu mostrar ele pela intro dele. Ó, vocês entram aqui. Eu escolhi aqui, ó, Cloth e Fabric. E ele já tem todas as texturas aqui. Eu escolhi uma roupa, ó. Esse tecido de roupa. Vai ficar bem legal no shorts. E a gente vai colocar a textura aqui. E o que eu fiz? Eu cliquei nesse primeiro link aqui, com ele baixa vários modelos não, né? Ele baixa esse modelo de tecido e mais os JPEGs para você inserir no seu 3D. É um pouquinho pesado, porque, deixa eu ver aqui, ele também baixa o PSD. E o PSD é um pouquinho pesadinho dele. Mas eu só peguei as texturas deles e eu baixei aqui, eu já coloquei nas minhas pastas. Então, voltando aqui pro meu 3D. Daí o que vocês fazem, galera? Baixado esses objetos, eu vou vir aqui na bermuda e eu vou dar um Ctrl L aqui, ó, só para vocês verem, ele já tá tudo mapeado direitinho. Então eu fiz o mesmo esquema que eu coloquei no boné. Eu adicionei a textura de albedo, que é a imagem, né, que vai ficar no seu 3D. Eu coloquei aqui o Rogueness e o Normal Map. E olha só o efeito que ele ficou. Ele dá esse efeito de tecido, sabe? Ficou bem bacana. Só que algumas áreas ficou bem bugado e eu tô resolvendo isso porque aí já não é a parte de textura, né? É mais a parte de modelagem 3D. Vou dar um 5 em 1 aqui e vou voltar aqui, ó, com aramado. Vou selecionar metade da minha bermuda aqui. Vou colocar aqui modo de faces. Selecionar essa parte. Vou dar um delete faces. Vou voltar aqui, ó. Sólidos. E aí a bermuda dele vai ficar metade só. Vai ficar esse visual. Parece até um pouco estranho, né? Se for ver. Um pouco estranho não, né? Tá muito estranha essa bermuda. Tem que ajustar ela aqui. Selecionar essa parte. Ok, ajustado aqui. Qual que é o rolê agora? Eu vou selecionar ela. Tá, antes eu preciso deletar esses dois caras aqui. Delete faces. Daí beleza, eu vou vir aqui nessa ferramenta, adicionar um modificador e vir aqui em espelhar. Se seu Blender tiver em inglês, ele vai estar mirror, ok? Aqui eu vou ativar o vinculação, que em inglês é clipping. E eu vou juntar essa parte aqui da bermuda. Eu posso até selecionar tudo de uma vez, eu acho. Foi. Nossa, que bunda mais estranha, cara. Ah, tá. Eu tinha feito besteira também aqui. Ok, ele tá uma bunda meio quadrada.
Falar um pouquinho pro estranho, cara. Você tem que modelar até tudo. Tá, vamos deixar assim por enquanto. Sei que não tá no melhor, no melhor formato, mas é o que temos para hoje. Voltando aqui pro modo render, percebe que a textura dele tá meio zoada. Eu vou tentar organizar isso daqui, ó. E a última parte aqui que eu queria passar sobre modelagem 3D, é legal você ativar mais um modificador, que é um modificador de subdivisão de superfície, que é o Subdivision Surface. Aqui ele tá meio zoadão essa parte por causa da... ele tá puxado a textura, mas eu já vou organizar essa parte aqui também. Então eu vou vir aqui, ó, selecionar essa parte de baixo. Eu acho que vai dar um bug legal. Eu acho que já deu, né? Deixa eu tirar o clipe. Ué. Tá. RY. Tô dando uma separada aqui. Olha só, já ficou bem bacana. O short do Homem-Aranha. Agora é só ajeitar essa textura que tá meio estranha. Eu vou vir aqui, vou colocar espaço de ambiente. Piorou o esquema aqui. Eu venho assim, Ctrl L. Nossa, ficou mais estranho ainda. Cara, eu não sei se eu deleto essa bermuda, porque também... Caramba, fez o maior sentido quando eu tava fazendo brainstorm, mas agora olhando aqui... Tá muito estranho, cara, essa bermuda. Ele vai usar uma bermuda também. Por que eu tive essa ideia de colocar uma bermuda no Homem-Aranha? Mas enfim, pelo menos vocês aprenderam como modelar uma... Quer dizer, melhorar uma bermuda. E aqui a questão de textura... Eu deveria fazer outra bermuda, né? Porque você percebe até que ele tá meio bugado em algumas áreas. Ó, esses bugzinhos aqui. É um bug do 3D, a qual a gente baixou, que não tá muito legal. Então o ideal seria fazer outra bermuda. Mas aqui não tá fazendo muito sentido também. Eu tô meio... não tô gostando muito desse visual com a bermuda. Vamos tentar tirar ela. Tá, ficou melhor. Bem, pelo menos eu achei melhor. Então, parte de texturização finalizada, parte de material, tudo colocado. Agora vamos para as partes finais, né? Aqui, ó, a gente precisa colocar a aranhazinha do Tobey. Eu quero colocar aqui, ó, algum efeito bacana e o boné também aí. Colocar alguma textura legal. Textura legal não, algum símbolo aí bacana aí pro nosso Homem-Aranha. Isso que eu ia colocar até uma camiseta, velho. Pra ver quem viu o episódio 1. Ó, eu vou então colocar aqui vou voltar pro meu Photoshop para vocês verem. Ah, não, melhor, antes de tudo. Eu vou vir aqui, vou dar um Shift A, vou selecionar um círculo. E por que, Felipe? Vocês já vão ver.
fica calmo. O símbolo do nosso Homem-Aranha, eu pensei num esquema da hora. Quer dizer, não tão da hora também. Nada muito revolucionário. Mas colocar um... Tipo um... símbolo BRzinho aqui. Do Spider. Pra ver se fica da hora, né? Vou vir aqui, aperto o F. Aperto o E. Desço um pouquinho. Ctrl L. RX. Desço. Coloco um pouquinho pra frente. Venho aqui, aperto E. S. E. 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 Mais um S. Mais um E. Eu sei, é confuso. Mas confia em mim. Pera aí. Mais um E. Mais um S. Aí. Tá. Deixa eu ativar aqui o sombreamento suavizado. Deixa eu ativar aqui o Divisa Surface. Tá, eu acho que tem alguma... Faz sentido. Ok, é tipo um bottom, né? Bom. Feito isso, vou vir aqui em material, do New. Coloca aqui uma cor mais escura. Na real, ainda não sei que cor colocar. Mas, agora que a gente vai colocar a textura pra gente finalizar, enfim, esse Homem-Aranha, né? Eu não sei se é amarelo. Vai comentando aí embaixo se esse amarelo tá fazendo sentido. Eu tô quase tirando ele. Tô quase colocando azul mesmo. Cara, eu não gosto do verde. O verde não fica bom. E é a cor da nossa bandeira. Eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um azul. Ó, vou vir aqui, vou colocar um azul. Eu acho que vai ficar muito, muito melhor. E antes da gente vir aqui, antes da gente ver como é que ficou lá, eu vou fazer aí um símbolo melhor. Não sei se é um símbolo melhor, mas eu vou colocar esse símbolo do Homem-Aranha, já que eu não curto tanto ele. Vou pegar ele aqui e vou trocá-lo. Vou puxando aqui com essa ferramenta de puxar. Ok, eu vou vir aqui colocar aranha logo no Google. Vou já puxar aqui a imagem para vocês verem. E eu vou puxar do Tobey Maguire mesmo, já que eu curto bastante. Já eu acho o melhor símbolo. Do Andrew Garfield também é bacana. Mas do Tobey, o Tobey é o Tobey, né? Vem aqui, coloco multiplicação. Dou um Ctrl T. Antes disso eu vou vir aqui. Vou converter em objeto inteligente. Deixar ele assim por enquanto. Eu vou colocar essa aranha também aqui em cima. Correct. Só para tampar essa parte, eu ativo uma máscara embaixo. Seleciono metade e pinto de preto que ela some também. Então eu venho aqui, dou um Ctrl... Na verdade eu vou ter que rasterizar a camada, não vai ter jeito. Vou dar um Ctrl I. E eu vou vir aqui em divisão. Vou até deixar branco aí. Tudo bem que agora ele não tem nada do verde, né? Da cor do Brasil. Melhor ainda. Mas vamos ver como é que fica o visual do Homem-Aranha. Certo seria tirar essa parte, esse símbolo de baixo, né? Mas vamos testar aí. Eu vou colocar essa imagem, cara. Curti ela, eu só não sei fazer um esquema diferente.
Bem, vamos ver se rola. Vou jogar o esquema do Homem-Aranha atrás dele. Não sei se vai ficar bacana. Acho que não. Não, acho que vai ficar da hora. Ó, seleciona aqui. Isso daqui vai ficar em cima do boné, tá? Pra quem tá perdido assim, eu vou saindo, vou sem explicar, mas saca só. Vou deixar um esquema assim. Agora olhando bem, não sei, não tá fazendo tanto sentido. Mas Karma vai fazer. Vou dar um rasterizar camada. Vou dar um Ctrl U. Aumentar um pouquinho a cor dele. Vou deixar mais ou menos assim, tá? Vou pintar de preto aqui. Vamos ver como é que fica. Eu vou salvar essa textura como 3 aqui. Vou dar um Ctrl S para salvar todo o meu PSD. E agora a gente volta para o Blender. Aqui no Blender eu vou selecionar de novo a textura aqui do Shading. Vou vir aqui. Selecionar meu material. E vou colocar o meu... minha nova textura. Olha, nossa, ficou melhor, hein? Olha só, tá fazendo mais sentido agora as coisas. Olha só com a chuteirinha dele. Tá, a chuteirinha eu vou colocar uma cor mais escura. Ok, mas olha só que da hora que tá o nosso Homem-Aranha BR, né? Tá bem melhor do que eu esperava, na real, que ia ficar. Porque, enfim, né? A gente tirou uns rolês aí que não fazia sentido, né? Também. Short, camiseta. Eram ideias muito zoadas, velho. Enfim, teste, né? Vou deixar ter um pouco verde, será? Senão não vai ter nada de conteúdo. Não vai parecer tanto Brasil, né? Vou deixar um pouco assim. Ok. O boné. Vou deixar assim por enquanto e vou mudar esse esquema aqui, ó. Vou deixar ele mais cinza. Eu vou selecionar esses 3 caras aqui. E olha só. Eu vou vir aqui em Shade. Vou adicionar um novo material. Vou atribuir ele aqui. Vou voltar. Ó, ele já tá branco aqui, ó. Eu atribuí ele. Vou dar um new. E vou colocar a textura que eu baixei. Que eu baixei não, que eu fiz. Que é a textura do... que é a textura do bottom, né? Com aquela bandeira. Então vou dar um aqui, vou dar um desdobrar. Aqui eu vou selecionar essa camada aqui, vou dar um S. Eu vou dar um R para rotacionar ela. Pra deixar a aranha bem de pé. Ah, cara, ficou maneiro, hein? Bem, deixa aí nos comentários, né? Vai ver, eu tô... Vai ver, eu tô viajando pra caramba. Mas o efeito da bola aqui, o uniforme, eu acho que tá bem bacana. Eu acho que o boné dele, eu posso deixar ele de verde só pra deixar um pouco mais de... Um pouco mais Brasil, né? Vou vir aqui então selecionar... Vou vir aqui então não, né? Deixa eu selecionar aqui pra vocês. Eu vou vir aqui então selecionar a textura do meu boné. Vou dar um Ctrl U. Selecionar aqui colorir. Vou vir aqui. Coloco uma cor um pouquinho... Não tão verde forte também. Não curto muito. E vou salvar como PNG aqui, ó. Vou dar um save. E aqui no Blender, saca só, eu já atualizei aqui, só apertar aqui nessa interface do shading, selecionar o novo objeto e selecionei aqui a textura verde. Finalizado, nossa, ufa, 3 episódios, muito conteúdo aí, muitas dicas. Se você... Só tá faltando uma coisa, cara. Só tá faltando o seu like, cara. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. Porque não é todo canal que você vê aí que modela um Homem-Aranha BR. Não que a gente precise de um, mas é curioso, velho, se a Marvel adaptasse um Homem-Aranha BR. E aí, só pra finalizar, a última dica. Aqui,
vocês estão percebendo que o uniforme ele tá meio chapadão e ele tem também o normal e também acho que o Rogue, né, se não me engano. Então eu vou adicionar eles aqui rapidão para vocês verem como é que fica. Bem, ele dá uma mudada, mas também não dá uma mudada nem tanto também. Ele ficou até parecendo um pouco o cel shading, né, que é aquele estilo de desenho 3D, mas que na verdade parece um 2D. Mas o que é legal aqui, galera, que eu vou ensinar é a respeito do emission. Saca só, o que é o emission? Tá vendo essas partes aqui, azul claro do Homem-Aranha? Pois é, o emission, ele seria tipo uma luzinha do uniforme do Peter. E do Iron Man tem algumas partes assim que fica iluminada, que nem esse neon aqui. Só que em vez de eu fazer um material novo, eu posso já encaixar na minha textura. E aqui o Peter, né? A textura que eu baixei, ele já tem o emission. Aqui, ó, eu arrastei o emission só para vocês entenderem, seria esse aqui, ó. Ele só tem a linha branca para destacar. Eu venho aqui e conecto com emissão. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Parou. Aí, viu só? Viu? Agora eu venho aqui em Straight, ó. E eu consigo controlar aí a luzinha do traje do meu Peter. Peter Pork. Ó, ficou bacaninha, vai. Deixa eu mudar um pouco o cenário aqui, colocar uma cor mais... mais verde, mais amarela. Deixa eu dar um render. Vim aqui, seleciono essa parte. Tá, daí eu vou fazer um movimento depois, mas não hoje também, porque senão vai ficar muito longa essa aula aqui. Mas até agora, o que a gente fez foi completar a modelagem do nosso Homem-Aranha. Nossa, ficou algumas coisas bugadinhas aqui, depois eu vou ter que arrumar. Aí, claro, os shorts dele eu tenho que deletar. Então, esse daí é o nosso Peter Parker sem nenhuma animação. Vocês estão vendo mais o grosso dele. Eu espero que vocês tenham curtido essa jornada. Deixe aqui nos comentários qual é o outro personagem que você queira que eu modele aqui. Ou faça alguma nova versão de algum personagem em outro universo ou em outro país. Deixa aqui nos comentários suas ideias, dúvidas. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas e as pessoas conheçam o Spider-Man brasileiro. Tamo junto, galera. Até a próxima. Falou!